Olá, venha ler mais um pedacinho da palavra comigo. 5 de Mateus, versículo 17. O cumprimento da lei. Não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogá-los, mas dar-lhes pleno cumprimento. Porque em verdade vos digo que até que passem o céu e a terra, não será omitido nenhum só i, uma só vírgula da lei, sem que tudo seja realizado. Aquele, portanto, que violar um só desses menores mandamentos e ensinar os homens a fazerem o mesmo, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os praticar e os ensinar, esse será chamado grande no reino dos céus. Olá, desculpa os barulhos, tá? Vou tentar. Então, sabe o que eu entendi dessa passagem? Olha, gente, eu sou uma pessoa comum, igual vocês. Estou lendo a palavra junto com vocês e pedindo ao Espírito Santo guia e discernimento para ler a palavra. E sabe o que eu entendi dessa passagem de 5 de Mateus? Essa passagem que tudo que está escrito cumprirá e que a lei não foi abolida. Nós estamos numa guerra nesse mundo. Existem as igrejas que pregam muito somente a graça, como eles falam, na teologia da prosperidade. E tem as igrejas que elas são muito a lei e as pessoas não vivem debaixo da graça. É aquele Deus cruel, é aquele Deus que castiga, é aquele Deus que tudo que você faz volta algo contra você, uma doença, alguma enfermidade. E tem essas duas vertentes, né? Esses dois tipos de igreja. E aí bate muito assim que a lei foi abolida de vez assim, que você não se preocupa, não precisa se preocupar com isso, porque Jesus paga tudo. E a outra já é que tudo você tem que pagar para Deus e vira aquela coisa toda, né? E o que eu tenho aprendido? 2 anos buscando ao Senhor. E essa palavra ela veio confirmando. Jesus ele veio e falou o seguinte: eu não vim tirar a lei, colocar um X nela, anulá-la. Até porque a lei é a própria palavra de Deus. É Deus que deixou ali, vamos dizer assim, é a constituição de um país, é a constituição do mundo espiritual para você viver uma vida abundante, para você viver uma vida de paz. Eu posso te dizer que essas leis parecem até que foram para nossa própria proteção e não para nos fazer mal. É assim que deveríamos viver, mas por conta do pecado que vive no mundo, nós não conseguimos seguir esses mandamentos que é uma lei perfeita. O Senhor é um Deus justo e Ele tem que fazer a sua justiça. Ele precisava que alguém pagasse. Se não tivesse Jesus, você e eu, embora você possa julgar uma pessoa, eu não sou muito ruim, não sou tão ruim assim que eu não mereço o inferno. Eu falo isso porque um dia eu já pensei assim. Eu já me pensei que eu não era tão ruim a ponto de que merecesse de fato o inferno. Só que pessoas que pensam assim não entendem a santidade de Deus e também não têm os seus olhos abertos para ver como esses raízes, esses pecadinhos que você tem, escondem algo muito profundo, que não devem estar ali, que devem ser reconhecidos e e você deve se arrepender por esses pecadinhos que você acha que é pequeno, mas que na realidade são raízes assim de pecados grandes, entendeu? Pecados que Deus não aceita. Deus é um Deus justo, então Ele precisa que por um pecado, por um erro, toda a humanidade pecou. Porque isso foi herdado de Adão para a humanidade. Nós já nascemos, como disse, nascendo no erro, né? De acordo com a palavra. E como explicar isso? O Senhor não poderia deixar aquele pecado impune e o pecado das outras gerações impune. Ele precisava que pagássemos. Então, gente, se Jesus não viesse, Moisés não ia ser salvo. Sansão, sei lá, Davi, nenhum. Por quê? Porque eles pecaram, todos eles pecaram. E o Senhor deseja salvar essas almas. E para que a sua justiça seja justa, eles devem ter que pagar. Jesus veio para que nós tenhamos vida, que nós nos reconciliássemos novamente com Deus. Então, a lei de Deus, ela não foi abolida. Então, não é porque Jesus veio e pagou por ele que você deve parar de se inspirar nesses mandamentos e de seguir estes mandamentos. Mas também não significa que, se você errar por causa nesses mandamentos, que você não vai ter mais jeito pra você, como aconteceu com Adão, entendeu? Então, à medida que você erra, você tem que arrepender, tem que reconhecer, arrepender de coração. Deus não é um Deus que não sabe o que está no seu coração. Ele sabe o que está no seu coração. Então, Ele conhecendo o seu coração, sabe que você realmente, genuinamente se arrepende.
A partir do momento você não vai mais fazer esse mesmo erro, você não vai mais pecar, porque você já tem pedido para Deus forças, se fortalecendo, lutando contra esse pecado, e a partir do momento você vai vencer ele. Aí não significa que aí você vai vivendo em santidade. Isso é viver de santidade, é viver de glória em glória. Agora não adianta, você não evolui, você não tem evolução quando você está na igreja, você vê aquele seu pecado e você fala assim, ai, é o meu jeito, eu sou explosiva, ai, é porque eu não tenho paciência, ai, é porque, sei lá, é porque eu não nasci assim, não tem jeito, e você vai deixando aquele pecado de estimação ali. Então, ali não está gerando em você um arrependimento, uma vontade de retornar para Deus. Retornar, arrependimento, ela vem da raiz de retorno. Fazer a volta, começar de novo e superando esses erros que você vem deixando ele criar raízes. Nem que você faça um jejum, nem que você faça uma campanha para você se livrar desses pecados que você vem mantendo no seu coração, como se fosse algo que não fosse tão grande assim, que todo mundo tem. Tá falando, tá escrito na palavra, não nos conformeis com este mundo. O que não é nos conformar? Acostumar. Acostumar que as pessoas vivem assim, são desonestas, são corruptas mesmo, às vezes fofoca demais. Não se conformar com os padrões estabelecidos por este mundo, porque nós não somos mais daqui. Quando nós nos confessamos que o Senhor Jesus é o nosso único suficiente Salvador, nós temos que pegar nossa cruz e andar, seguindo os mesmos caminhos que Jesus. Então, não é nem uma coisa, não é assim, ai, a lei não existe, como também não é a graça perdoa tudo. Tem aí um equilíbrio das duas coisas. Tanto a lei não foi abolida, quanto assim a graça não vai perdoando tudo. Ela perdoa a partir do momento do arrependimento. Agora, se você faz e repete, vira uma iniquidade. Onde você não se olha pra si mesmo, não examina a si mesmo e fica ali com aquele ali e se veste de crente, mas não é crente, entendeu? Então, temos aí uma diferença. E tá escrito, ele falou aqui nessa passagem que nenhum só tio, nem nada pra deixar de cumprir. Até que ele venha. Então, assim, gente, não pega as palavras de Deus. Muita gente vai na igreja e falava assim, não pega a palavra que põe nas costas. Sabe por que a palavra não tá fazendo efeito? Não tá fazendo efeito na vida das pessoas. Não tá gerando novas obras, milagres. Os milagres estão poucos porque as pessoas estão pegando a palavra de Deus e desprezando a palavra de Deus. Como se a gente vai no culto, o irmão fala algumas coisas assim, fala que não deve e tal. A pessoa escuta, sente coração e tal, mas chega em casa, vê que lá tem um pecado de estimação e não luta contra aquilo, se acomoda, se conforma. Então é por isso que a palavra não está fazendo efeito na vida dessas pessoas. Mas está escrito que, mesmo que você mude alguma coisa na palavra, entenda do seu jeito, nenhum Y vai ser retirado daqui da palavra. Não vai tirar nenhuma vírgula, nada antes que venha e tudo isso se cumpra. E, gente, eu acho que o inimigo não tá nem mais importando de modificar a palavra, não. Sabe por quê? Porque o próprio crente não tá escutando mais, não quer saber, não quer escutar só o que quer ouvir, só o que quer entender, só o que é confortável pra ele. A verdade mesmo, ele não quer mais saber, não quer mais escutar. Então, o inimigo não tá tendo muito esforço pra vencer a sua casa, a sua família, porque você mesmo tá pegando a palavra e desprezando. E como a gente leu aqui em Mateus, quando o Senhor foi tentado, o que foi que Jesus usou contra o inimigo para vencer o inimigo? A palavra de Deus. A palavra de Deus, foi isso que ele usou. E eu digo pra vocês, por exemplo, já tive uma experiência aqui, algumas, e eu venci com a palavra de Deus. Gente, é verdade. Eu tava passando por uma guerra, não entendi um conflito que eu estava passando. E aí eu falei, vou ler a Bíblia e tal, preciso ler a palavra, por isso que eu tô lendo aqui com vocês. E aí eu fui pra Romanos ali. E ali teve uma palavra que entrou no meu coração e eu falei assim, não, isso aqui eu vou tomar posse. Tá escrito, então eu reivindico que seja real. Eu não quero mais que o inimigo tenha, por exemplo, domínio nessa área da minha vida se eu sou livre. Foi uma vez que eu obtive uma vitória ao orar, expulsar e falar, declarar a palavra de Deus. Então, se você não quer ler a palavra, como que você vai vencer o seu inimigo? Se você não quer dar ouvidos, se você despreza, o que é desprezar? A gente não dá atenção. Não dar importância, é fazer pouco caso. Por isso, não, isso aqui eu não dou conta de ouvir, isso aqui, não fazer o esforço. Tem gente que faz tanto esforço para arrumar um casamento, para namorar, para isso, para aquilo, para um emprego bom e tal, mas não se esforça para entender a palavra. Se você tá com problema para entender, pode saber que tem uma luta espiritual na sua casa, sua vida, porque você não compreende as escrituras. E tá escrito assim, gente, que nesse tempo, depois que Jesus viesse, a gente não vai conhecer a Deus
Deus só porque os outros estão falando. A gente próprio vai ter as nossas experiências com Deus no nosso coração, no nosso íntimo. A gente vai conseguir discernir o bem e o mal. Tá escrito aqui, ninguém não vai precisar que ninguém te fale. Você mesmo vai ter. Só que até hoje a gente delega nessa função para líderes. Até hoje nós não vai lá e tem nós mesmos um relacionamento com Deus. Eu estou aqui falando com vocês, mas vocês também vão, pega uma palavra e fala, Senhor, ora e pede ao Senhor, Senhor, eu vou ler isso aqui, eu não estou entendendo nada, mas eu quero começar a entender. E jejua por isso. Porque isso aqui é a chave da sua libertação. É a chave que vai fazer você vencer as suas lutas e as suas guerras. Tá bom? Então, essa é a palavra, tá, gente? Ela é a comentada. Espero que vocês estejam aqui nas próximas vezes que a gente for ler. E depois a gente vai continuar Mateus 5. Agora a gente vai passar para outra parte ali. E que vocês possam estar comigo das próximas vezes também. Um grande abraço para todos. Fiquem todos com Deus.